Jeff Machado, jornalista, assessor de imprensa, modelo, produtor e diretor artístico, um ator da vida e agora ingressando seriamente. Catarinense. Um cara aí do Rio, seu vizinho, disse: já não tenho dedos para contar de quantos barrancos despenquei e quantas pedras me atiraram ou quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é so easy sei viver. Embora você seja um broto, eu não consigo contar como a sua vida foi se reinventando pelo que você abriu para mim. Você sempre foi um ator ou você está como ator? Ou você está se reinventando agora nesse novo processo, nessa sua nova troca de pele como ator? Eu sempre fui um ator. Desde criança, eu participava de teatro amador na minha cidade. Eu sou do litoral sul de Santa Catarina, numa cidade chamada Araranguá. Eu me lembro que eu ganhava os discos de vinil que tinha Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida. Então eu era o dono do disco. Então naquela época eu já fazia o mini teste do sofá. Já gostava de meninos e meninas. Eu era o diretor e eu escolhia quem ia ser o príncipe, quem ia ser a princesa, quem ia ser... Eu já organizava tudo. Eu me lembro uma vez que eu estava tão colocado, assim, imagina, com 5 anos, 6 anos, no prezinho, a professora meio que me deu um xingão. E eu quebrei o disco no meio e falei, então não vai ter peça nenhuma. Olha, Já era do balacobaco. Eu sempre participei de gincana. Sabe que interior, assim, tem muita semana cultural, gincana, coisas de sim. igreja. Eu fui coroinha, então encenações de Paixão de Cristo, essas coisas. Então eu sempre participei de tudo isso, entendeu? Ô, Jeff, você ganhou uma espingarda com 12 anos. De certo modo, uma tendência um pouco. O seu pai, que foi essa pessoa que te deu, ele quis castrar essa sua autoexpressão. Sua mãe foi fundamental nesse resgate dessa manifestação artística, dessa autoexpressão, essa Foi. naturalidade que você tinha. O que mais você tem dela? Porque o refinamento é notório, né, que veio dela. É, assim, ó, o que acontece? A minha mãe, professora de espanhol, é formada em teologia, né? E sempre participou da igreja, ministra da Eucaristia. Ela é uma pessoa muito... Ela é uma pessoa muito de fé, muito ligada à igreja. O meu pai é católico, também é católico, mas ele é uma pessoa, assim, fazendeiro, comerciante. Meu pai já é falecido. Então, a gente tinha fazenda. Então, assim, com 12 anos, realmente, eu ganhei uma espingarda, entendeu? Eu tinha que trazer um animal morto para todo mundo ver na Páscoa. Eu peguei minha casa e eu, assim, com livros, levei cesta de piquenique, eu querendo ir para debaixo de uma árvore. Eu brincava muito de Playmobil. Desde criança eu brincava de Playmobil, entendeu? Foi um brinquedo, assim, que me ensinou muita coisa e todo mundo queria brincar comigo. E eu dizia quem ia ser casado com quem ia ser dono do quê. Eu já dirigia a história toda, a cena inteira. Mas essa situação da espingarda foi chata, porque eu ganhei aquele presente, assim, todos os meninos amaram. E tinha que matar um bicho e trazer. E eu achei aquilo uma agressão. Para mim, eu ter que matar um ser vivo e trazer. Aí eu não tinha outra saída, a não ser subornar o filho do caseiro. E eu dei a minha caixa de bombom e ele trouxe um pássaro morto e eu apresentei o pássaro assim. Todos os homens, todo mundo riu de chacota de mim, porque eu já era uma criança viada, entendeu? Talvez não a mais afeminada de todas, porque eu sempre surfei, eu sempre fiz karatê, fiz futebol, eu fui Você é um obrigada a fazer. garotão, você é um garotão, ô Jeff, você, desde o dia que eu te conheci no Rio de Janeiro, que a gente se conheceu através dos aplicativos da vida, você é um garotão, você é uma coisa aí, que nem eu falei, você é um broto, você tem 41 anos, mas parece que tem 28, parece que tem a minha idade. Na verdade, assim, eu tenho 41 anos, tá? Realmente não parece que eu tenho 41 anos, tá? Isso eu sei, todo mundo fala. Mas o que acontece, Bruno, sabe? Eu acho assim, ó, eu trabalhei desde criança. A minha família, a minha história, ela é marcada por algumas tragédias, assim. Eu tinha 14 anos quando meu irmão mais velho morreu de acidente de carro. E aí, assim, nós somos 3 irmãos. Aí o meu pai se separou da minha mãe, não nos deu nada. Eu, assim, sempre tive motorista, sempre tive babá. Então a gente caiu um nível de vida, assim, tipo, drasticamente. E aí, assim, meu irmão morreu e o meu pai não quis mais saber da gente e não queria dar pensão. Então foi uma briga judicial entre os meus pais e tal.
Foi uma coisa um pouco, assim, chata, né? Mas Então, calma aí, Jeff, você é um cara que você. Eu entendi. Você é um cara que teve todo esse criado a pão de ló, depois teve esse choque de realidade. foi. Aí a única saída era o estudo. Você trabalha desde 6 meses de idade, você é modelo desde 6 meses de idade, você é cabide desde 6 meses de idade. Eu queria entender uma coisa. Esse negócio, você também, que nem eu falei ontem pro Eduardo Simberdian, ele é um leiteiro, e você também é um cara muito trabalhador, sua vida é muito marcada, prova disso que você foi para várias vertentes. Você acha que esse seu alívio você acha que você trabalhar desde muito novo foi uma forma de escapismo para aliviar? Ou seja, você tem uma mente muito de trabalho, sua mente é produzir, é com propósito. É Capricórnio. Capricórnio, exatamente. Você é capricorniano, você não se dá a mediocridade de coisas. A relação que entende. Então eu queria saber, você foi um certo tipo de alívio que você tinha quando você já trabalhava desde muito novo para fugir dessa realidade que você tinha de choque, de perder seu irmão, separação dos seus pais, independente se seu pai não era afiado com você, mas era seu pai, né? De ter que ir à caçada, no final de semana, pegar a caminhonete, encher de espingarda e de munição e cachorro não é cachorro de estimação como eu tenho hoje. Eu não podia ter cachorro em casa, meu pai tinha cachorro de caça. Então, assim, era uma criação muito diferente da minha mãe e do meu irmão. Tipo assim, ao invés de eu fazer atividades artísticas, eu tinha que fazer atividades totalmente masculinas, né? Tipo, masculinas, não existe isso, né? Mas, enfim, eu tinha que fazer karatê, eu nunca passei da faixa amarela, eu tinha que fazer futebol, eu sempre era o gandula, buscava bola. Mas aí, em compensação, você tinha uma mãe que te estimulava para trabalhar. E, naturalmente, isso foi um certo refúgio. Daí a minha mãe deixava eu desfilar, fazer foto desde criança. Meus irmãos iam por obrigação, porque eram bonitos, e eu ia porque eu adorava. E aí, na hora do desfile, eu abri o desfile. Eu era sempre o fashionista, eu escolhia os looks, entendeu? Eu ajudava os produtores e tal. Então, assim, eu sempre fiz teatro desde criança no colégio onde eu estudava, entendeu? Até os 16 anos. E aí depois, assim, como os meus pais se separaram, a minha mãe falou, você tem que fazer uma faculdade que seja uma coisa que vai abrir uma porta para você, tem que fazer direito. Eu fiz faculdade de direito, tirei primeiro lugar no vestibular, em Santa Catarina, na Unisul. Ganhei 1 ano da faculdade de graça. Nesse ano eu me descobri gay, até então eu não tinha tido nenhuma relação homossexual. E me apaixonei por um colega e contei para minha mãe, ela não quis saber. Então, assim, eu resolvi ir embora da minha cidade para estudar fora e achei que eu deveria esquecer aquela paixão. E fui morar em Porto Alegre. Aí voltei a trabalhar como modelo na Elite, entendeu? Agência de modelos, né? E fiz cursinho e tirei primeiro lugar no vestibular novamente na PUC, Rio Grande do Sul, para Direito. Só que daí eu tive uma última namorada e ela disse, Jeff, você é gay e você não sabe que é gay. Os meus amigos todos dizem que você é gay. É só uma questão de te empurrar. Fih, calma aí, dá uma segurada aí. Você é um cara que você verbaliza muito bem. Todo mundo, isso fica perceptível nos primeiros 2 minutos que você tem. Você se expressa muito bem. Mas calma aí, eu roteirizei uma coisa especial para você, então vamos conduzir aqui o roteiro que eu fiz para você. O que você não sabe verbalizar? Porque a sua inteligência é avassaladora. Você se expressa muito bem, é ator, você é modelo, você teve várias vertentes. O que você não... Sobre essa infância que você teve madura, né? Eu posso dizer que você foi obrigada a amadurecer. O que você não sabe verbalizar nessas suas emoções? Eu acho que eu sei verbalizar as minhas emoções. Eu acho que eu sei, eu acho que eu tenho... Tudo você sabe verbalizar? Eu acho que eu tenho outros defeitos. Eu acho que, por exemplo, hoje em dia... Eu fiquei com medo de me entregar, de me apaixonar. Talvez, assim, muitas pessoas, elas não são putas, elas estão putas. É diferente, entende? Por exemplo, você tá num aplicativo de relacionamento, você fazer a fast foda, conhecer alguém, fazer um sexo casual. Eu não tinha nem nudes até 2 anos atrás, porque eu estava num relacionamento. Então eu vi que o mundo tinha mudado. As pessoas querem coisas rápidas, elas não querem muito papo. Todo mundo é muito biscoiteiro, vampiro de energia. E eu fiquei um pouco assustado com esse mundo, porque eu sou muito sensível, muito introspectivo. Então,
você acaba tendo que se fechar, criar uma armadura para poder conviver nesse meio onde as pessoas querem atenção, querem seguidores, os caras querem parecer felizes. A necessidade de O parecer próprio feliz. Tinder hoje em dia já tá lá, né? Eu falo isso que eu baixei o Tinder recentemente, as pessoas não colocam mais quem elas são, elas colocam o arroba do Instagram dela para as pessoas seguirem elas, né? Ô, Jeff, mas é o seguinte, você é um cara que eu te acho com uma inteligência emocional ímpar. E você sabe que você tem uma inteligência emocional para trabalho. Você acha que na sua vida afetiva você é um pouco desequilibrado? Você tem uma tendência de desequilíbrio? Não, eu não, eu acho que eu fico muito bobo quando eu me apaixono e estou num relacionamento. Mas quando você fala isso agora, eu tô partindo do pressuposto que quando você fala agora aí, que você tem que ser o que você é. Você não precisa, eu, por exemplo, eu não escondo o que eu sou. Eu só Sim. filtro muito bem, entende? Mas quando você falou ali, você precisa se blindar, você precisa se cuidar para poder ter uma relação ok e tal, e não se machucar. Você, de certo modo, você está mostrando ali uma insegurança emocional. Eu, por exemplo, eu sou intenso igual você. Eu não me misturo com qualquer pessoa, entende? Mesmo que eu fique que nem eu estou há mais de anos já sem ter relação sexual, mas é porque eu sei que quando chegar vai ser a pessoa, entende? Sei. Vou falar para você, você não assume assim, você tem na parte emocional, afetiva, rola alguma coisa, um ponto a melhorar? Rola o quê? Ponto a melhorar? Eu não considero dessa forma, Bruno, porque assim, ó, eu num relacionamento, as pessoas gostam de se relacionar comigo, nos 2 namoros que eu tive. Acontece que as pessoas, às vezes você se relaciona com pessoas que não são saudáveis, ou que elas compram um sonho que não é delas, entende? Por exemplo, o primeiro namorado que eu morei junto era uma pessoa que gostava de balada, fumava muita maconha, entende? Não sou contra, mas fumar todo dia, tudo que é demais, não é legal, né? Entende? Então, assim, todo LGBT, todo gay, no fundo, quer uma pessoa para namorar, mas nem todo mundo é capaz de conseguir de segurar um relacionamento. Eu sou caseiro, por exemplo, hoje é sábado, eu estou aqui de banho tomado, jantado, dente escovado, pronto. Seus filhos aí, caseiro. Com cachorro. Outra pessoa estaria ansioso porque está na pandemia, tem que ir para balada, tem que circular. Eu não, cara, eu sou um cara do dia. Sabe qual é a minha rotina na pandemia? Eu acordo de manhã, eu abro toda a casa para entrar o sol, arrumo a minha cama, tá? Dou uma geral, os cachorros descem, fazem cocô e xixi junto, lavo o pátio. Enquanto isso, eu coloco a missa. Eu nunca pensei que eu fosse assistir missa. Eu assisto a missa na Rede Vida. E assisto a missa, uma coisa que eu nunca mais tinha assistido, das 9 às 10. Das 10 às 10h30 eu faço a novena. Depois eu tomo café e aí depois coloco o canal de notícias. Aí vou responder um outro e-mail, tal, tomo sol, me alongo. Eu não tenho ido surfar porque a praia tá fechada e você não pode ir, então não tenho ido. E depois que eu surfava, eu ia para o Abricó, que é uma praia de naturismo que é próximo aqui no Rio, onde eu moro. E eu me descobri naturista. Para mim, que sempre trabalhei com moda e com roupa, que tinha que ler Vogue para ser o oposto, né? É uma liberdade, é libertador. Por exemplo, eu botei uma camiseta e uma bermuda para dar entrevista para você, mas eu tava nu. Eu não uso mais roupa dentro de casa, entende? Eu não sou mais aquela embalagem, aquela vestimenta que eu tenho que me apresentar para as pessoas. Se eu pudesse sair de carro, sair na rua nu, eu sairia não por exibicionismo, mas por liberdade, por leveza, por não querer acumular, não querer sujar roupa. Eu não vou sujar roupa, tá calor, vou sujar roupa para ficar dentro de casa. Tem pessoas que não entendem isso, né? Jeff, mas aí é controverso, Jeff. Como você fala que não é exibicionismo, sendo que você vai lá e põe um nu, embora seu nu é lindo, seu corpo é um primor, parece que foi esculpido. Você sabe que é, você tem consciência disso? Senão você não teria segurança de colocar, e você tem segurança, você pinta, não coloca no Instagram, você não tem um pouco de exibicionismo, não? Não, porque o meu Instagram, antes de ter as minhas fotos de nu, ela só tinha fotos de paisagem de cachorro. E as pessoas perguntavam, você tá bem? Você tá bem? Eu falei, não, é que eu não sei fazer selfie. Qual a necessidade de eu estar naquela visual lindo da praia e botar a minha cara? Não tem selfie em elevador, não tem selfie em academia, não tem selfie em banheiro, espelho de banheiro.
Aí de tantas pessoas perguntarem se eu tinha engordado, se eu tava depressivo, eu falei, não, eu tô ótimo, é porque eu não tenho necessidade de... Eu falei, então tá bom. Aí veio um fotógrafo, amigo meu, mineiro, queria conhecer a praia de naturismo que eu frequento, eu falei, vamos fazer um ensaio? Ele, vamos, eu quero te fotografar, eu fiz 40 anos, eu quero registrar o corpo que eu tenho. Eu postei aquele ensaio nu artístico, nunca mais me perguntaram se eu tô bem, se eu tô mal, se eu... Nunca mais, acabou. E também só tem aquelas fotos pelado, não tem mais, entendeu? Tem uma de Réveillon com outro fotógrafo, e aí falou, posso fazer uma foto tua? Que ele tava no Abricom, fotógrafo de moda, e eu encontrei, aí eu fiz, também não tinha como não postar, eu não queria mais postar, porque eu já tava em processo seletivo na TV Globo, e aí eu postei, mas não postei mais nada pelado. Então, se tu vê assim, tem uma de quando eu comecei a frequentar a praia, tem uma com o ensaio do meu amigo e uma de Réveillon. Então, 3 momentos de foto. Depois, não é foto todo dia de sunga, com o pênis meia bomba, se promovendo. Não, porque as biscoiteiras são assim, tem os garotos de 20 e poucos anos que fazem isso, entende? Então, assim, sabe? Tipo, aí vem... Não só garotos, não só tem homem casado que faz isso aí, você mas sabe. assim, Bruno, vem me criticar, garoto vem me criticar porque tem ensaio pelado no Instagram, porque eu não sou uma pessoa pra namorar, não rola, entendeu? Eu acho muito falso moralismo. Voltando lá, você abdicou ou você quis agregar o outro na sua vida? Porque assim, quando você falou, antes de a gente entrar nesse assunto de novo, quando você falou do outro, de relacionamentos que às vezes são abusivos, você abriu para mim, para a gente tocar nesse assunto agora, e a gente está entrando nesse assunto, você acredita que você, sem transferência de culpa, Jeff, entende? Sem transferência de culpa, porque até o mal que os outros fazem, embora a gente se relacione às vezes com psicopatas, que existem, a gente se relaciona, a gente não sabe, porque nem ele sabe que ele é um psicopata. A gente se relaciona com pessoas, enfim, de todos os níveis. Só que também é uma culpa da gente, a gente também tem uma culpa, a gente não pode transferir para o outro. Por quê? A gente Porque permite, né? Permite, entende? Agora eu queria que você falasse aqui na lente da verdade. Você abdicou de você, ou você quis agregar o outro na sua vida, mesmo sendo o outro com outros sonhos, sabe? As primeiras impressões que eu tenho de você, Jeff, é que embora você seja um cara muito seguro, um homem de 41 anos e tal, uma carreira consolidada, embora você esteja numa transição de carreira, mas eu falo que você é um cara que é uma membrana permeável. Você se mistura muito no outro, né? Por isso que eu falei que você tem um pouco de emoções ali, um pouco por isso que eu perguntei se você teria algum ponto a melhorar. Mas fala aí, na lente da verdade, o que você acha que esse ponto de agregar ou foi abdicar mesmo? Eu acho que eu primeiro vou te falar uma coisa. Eu mudo da água pro vinho. Se eu der uma mesma entrevista para você daqui a um mês, eu já não vou falar as mesmas coisas. E eu acho isso uma qualidade. Claro. Eu não sou uma árvore, eu não sou uma pedra, eu mudo. Tá? E eu vou experimentando as coisas. Eu prefiro errar, aquele clichê de se arrepender do que eu fiz, do que ficar na vontade de fazer e não saber qual era. Eu sempre fui a Bridget Jones. A Bridget Jones que ficava com o garoto e achava que no outro dia a pessoa tinha que ligar e mandar mensagem, ou tá afim, ou ia rolar alguma coisa, e às vezes tinha só ficado, ou não queria nada com nada. Então, assim, eu pude provar para mim mesmo que eu tenho capacidade de ter relacionamento. Só que depois, fazendo o exercício de me olhar no espelho e ver o quanto me podei, o quanto eu abdiquei para poder dar certo um sonho, entendeu? De ter alguém, de ter uma casa, de construir, comprar imóveis, de envelhecer junto. Infelizmente, às vezes não depende só de você. Você não pode forçar uma barra para que isso aconteça. Então, assim, se você não namora com você mesmo, quem vai namorar com você? Mas isso você aprendeu o quê? Pelas duras experiências, Jeff? Ou você está aprendendo ainda? Não, eu aprendi pelas duas experiências em relação a então, agora, nesse próximo relacionamento que vai vir naturalmente, você já é uma outra postura? Olha, eu vou te falar uma coisa, tá? Atualmente, relacionamento para mim não é o meu foco, tá? Mas acontece, Jeff. Sim, acontece. Mas assim, por exemplo, eu conheci, tipo, o ano passado um cara que eu me interessei muito. Eu não sei nem, talvez esteja assistindo, tá? E ele sabe que eu fiquei muito afim dele.
Só que ele falou pra mim que eu era lindo, querido, tudo de bom. Só que eu não fazia o sexo como ele gostava. Que ele E gostava tudo bem, Jeff? Qual o problema nisso? Acontece? que ele gostava de submissão, que ele gostava de sacanagem, gostava de coisas que eu não faria. Não, para mim o sexo eu gosto de uma coisa mais romance, mais quente, mais carinho, mais toque. Eu acho que assim, tipo agressão, amarrar, bater, cagar, mijar, esse tipo de coisa não é comigo. Não rola. Entendeu? Então assim, eu não vou ficar com alguém que por mais que seja bacana, se esteja interessado, na hora do sexo não rolou. Então tem pessoas que é só sexo, tem pessoas que é relacionamento, aí são seus amigos. Quem é só sexo é teu amante. É difícil você unir as duas coisas. Acontece que as pessoas, elas acabam iniciando o relacionamento quando não completa tudo. Jeff, eu não quero falar das pessoas, eu quero falar de você, Jeff. As pessoas querem conhecer o Jeff Machado. Então fala por você. Quando eu falo pra você que você tem que... eu quero uma resposta um pouco mais fechada, sabe? Por exemplo, você se relaciona hoje, porque por mais que você não está aberto a isso, mas você se relacionaria hoje se individualizando, mesmo sabendo que o outro já faz parte de você? Não, eu acho assim, é o que você falou, acontece, né? Quando você gosta. Não, mas hoje você tá com essa consciência, Jeff? Não, assim, eu vou te falar uma coisa, tá? Eu acho que eu tô um pouco fechado pra me relacionar. Esse fechado já ficou claro, eu sei que você tá. Eu tô falando aqui hoje, aparecer numa pessoa que acontece, entende? Acontece, do jeito que também pode não acontecer, mas acontecendo, você já assumiu todos esses infortúnios, entende? Sem transferir ex, sem transferir culpa de que foi tóxico, em relações tóxicas que acontecem. Você consegue assumir e hoje entender que vai ser diferente? Que você não permite mais o outro entrar nessa membrana permeável que é você e fazer o velho outro clichê. Você abusou, tirou partido. Eu acho que ninguém é igual. Eu acho Mas que porque você tem que ser igual, Jeff. Você que tem que ser diferente. Você não acha? sim, exato. Mas eu não tenho como impedir que não aconteça de novo. Né? Eu não tenho como impedir. É o que você falou, viver a vida, entende? Se realmente rolar, vai rolar. Eu não sou sábio, eu não aprendi a lição. Quem sou eu para dizer que eu aprendi a lição? Eu estou aprendendo, entende? Eu estou aprendendo. Eu tenho 41 anos, Bruno, mas eu me sinto um garoto. E graças a Deus que eu me sinto um garoto. Mas é um garoto. Ô, Jeff, você foi chamado de gay alienado. E eu de machista, de gay machista. Você foi pela sua relação de gay alienado e eu fui chamado de gay machista. Eu sou até hoje chamado de gay machista por a gente não levantar bandeira, a gente não segmenta nada, a gente não segrega nada. Porém, a minha maior bandeira de Bruno Finazzi, é do amor e do respeito. Entende? Sim. Então, naturalmente, quando qualquer pessoa inteligente sabe que se você levanta uma bandeira do amor e do respeito, você levanta todas as bandeiras. Você concorda? Do senso comum. Como foi você lidar na relação que você teve, que você, como modelo, uma pessoa pública, porque as pessoas já te conhecem no Sul, as pessoas já te conhecem no Rio de Janeiro, você foi lidar com uma pessoa que tinha uma vida exposta, né? E você, eu sei o que você assumiu, mas eu queria que você respondesse aqui. Que você teve muitas perdas. Estou falando de dinheiro mesmo, tá? Sim. Como é que foi isso? Como é que foi essa relação? Como é que foi? Assim, ó, o que acontece, Bruno? Eu sempre vejo o lado bom da vida, tá? Até que me mostre de que eu não saio me relacionando com alguém e eu não conheço uma pessoa e eu já enxergo o lado podre dela. Isso faz parte, não sei, da minha maneira de ser. Eu sou um pouco inocente. Não que eu seja, como é que eu posso dizer, inocente, sabe? Assim, totalmente inocente. Mas num primeiro momento, eu prefiro ver o lado bom da vida e ver as qualidades, porque perfeito ninguém é, seja por uma relação de trabalho, qualquer tipo de relacionamento. Então, assim, quando você se relaciona com alguém no amoroso, eu vou indo como se vou surfando uma onda, como eu vou na vibe, vou deixando rolar. Só que muitas vezes você tem que fazer o exercício de ver o que está acontecendo com você mesmo. E a gente esquece de fazer esse exercício. A sua identidade, né? Você tem que ter uma identidade firme.
Nos 2 primeiros relacionamentos, a minha identidade foi abalada. Nos 2 relacionamentos que eu tive. No primeiro, não foi tóxico, porque era uma pessoa que era legal, era uma pessoa saudável, uma pessoa mais bacana, entendeu? Então, tipo assim, terminou, a gente foi na casa, por cômodo, e falou, você quer essa luminária? Não, eu quero. Você quer? Então, assim, quando ele foi embora mesmo, ninguém ficou devendo nada um pro outro. Ele levou coisas minhas para ter lembrança minha, eu fiquei com coisas dele. Eu preferi ficar com os 4 cães que a gente tinha no primeiro relacionamento que eu tive. E ele foi embora para São Paulo, a gente morava em Florianópolis. O segundo relacionamento já foi um pouco mais chato, a pessoa fugiu. Então, assim, foi uma coisa meio punk, a pessoa mentiu, fugiu, entende? Fugiu mesmo? Porque fugiu, foi trabalhar e nunca voltou. Foi trabalhar e nunca voltou. Foi trabalhar e nunca voltou. Foi assim, foi um choque, porque a gente já era amigo, já estava em processo de terminar o relacionamento e tal. E eu fui totalmente roubado, traído, fui enganado. E, enfim, até o ano passado tinha um processo judicial, aí fiz um acordo no final do ano. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa que me derrubou. Porque, assim, Bruno, eu acho coisa muito triste. Não que eu queira falar dos outros, mas eu acho muito triste você cortar uma pessoa da sua vida. Principalmente uma pessoa que você já dormiu. É necessário, Jeff. Jeff, é necessário, Jeff. Algumas pessoas, sim. Ó, Jeff, eu sou uma pessoa que corto. Você pode ser meu amigo hoje de 10 anos. Você falhou comigo depois de eu ter te mostrado todo um período, eu corto, eu continuo te amando, te respeitando como ser humano, mas você não consegue, eu não consigo mais gostar de você. E é necessário, entende? Porque as pessoas passam pela nossa vida. As pessoas não ficam sempre na nossa vida. Então, vou te fazer um dilema, tá? Por exemplo, assim, ó, eu estou cortando amigos que são de extrema direita, reacionários, bolsonaristas. Assim, conhecido. Radical, você não acha que você é radical? Não. Quando a pessoa tem um discurso de ódio, que parece assim que tá com sangue nos olhos e faz... Mas e como é com você, Jeff? E a relação dela com você, Jeff? Isso é uma posição extremada, Jeff. Não, aí eu parei de compartilhar links falando mal do governo Bolsonaro. Parei de compartilhar, porque eu achei que eu não estava ganhando nada com isso e estava ganhando de inimizade. E eu queria mais que as pessoas continuassem sendo minhas amigas, torcendo por mim, gostando de mim. E é o que eu te falei, algumas pessoas que não eram muito próximas, que eram só conhecidos, que estavam sendo agressivas com amigos meus, assim, em links que eu estava postando, não comigo, até me respeitando. Eu dei uma afastada, desfiz amizade quando vi que era caso perdido. Agora, assim, quando é uma pessoa que você gosta muito, um amigo teu de muitos anos, uma amizade de muitos anos, e aí você descobre que em plena essa situação que está acontecendo no nosso país, que não dá para você não se posicionar. Eu prefiro, talvez, agora não me posicionar, porque eu já me posicionei, e se, tipo assim, se eu discuto com o Bruno, me faz mal eu saber que o Bruno vai dormir chateado porque a gente se desentendeu. Isso é da minha sensibilidade, entendeu? Agora, tem pessoas que não, que atiram e não querem nem saber, a metralhadora giratória. Eu tenho uma amiga de muitos anos, tá? Ela me conhece desde quando eu nasci. Ela tá com um discurso de ódio, mas um discurso de ódio que eu desconheço a pessoa. E aqui eu não tô entrando mais nem no Facebook, nem para ver postagem. Pronto, exatamente. Mas, Jeff, como o assunto é você, a persona Jeff Machado, como é que funciona esse seu processo de desapego? Por exemplo, que você teve no seu de pessoas é mais difícil. De coisas eu não tenho problema. Mas isso não contribui para a sua identidade, para você se firmar como identidade? Porque todas as relações, elas é parte da gente. E tem coisas que não fazem parte da gente. Mas, Bruno, eu acho assim, que as pessoas, elas mudam. Então eu dou chance para as pessoas. Eu dou 7 vidas, eu dou muitas vidas para as pessoas. Porque ninguém é perfeito, porque todo mundo pode... Eu também não sou. Existem maus entendidos, existem N situações na vida, entende? Eu não saio cortando as pessoas assim, tipo, de primeira. Eu dou várias oportunidades para que a pessoa permaneça na minha vida. Eu sou Capricórnio. Depois que eu tomo uma decisão, é um pouco difícil eu voltar atrás. Então eu faço bobinho, que nem eu fiz nesses 2 relacionamentos. Eu faço bobinho, eu deixo, eu prefiro assim. Não que eu tenha um discurso de vitimização. Não tá longe de mim, eu sou um guerreiro, sou batalhador, tu conhece a minha história. Muito sagaz, muito mas sagaz. eu prefiro eu sair
enganado, eu sair magoado, do que alguém encher a boca e falar, não, Bruno, o Jeff não é isso, papapá. Entende o que eu tô falando? Eu prezo muito pela pessoa que eu sou, pelo caráter, pelos princípios, entendeu? Porque a gente já não é perfeito. Aí você tem a possibilidade de não fazer o bem e você faz o mal. Se eu não vou ser apreciativo, eu não faço um comentário numa rede social, seja no vestido da garota, seja no prato de comida, na viagem, seja o que for. Se eu não vou dar um elogio, eu não destruo o dia da pessoa sendo maldoso. Fato. E nem segrega por conta de partidos, né? Porque eu não tenho problema nenhum. A gente é que nem usando o próprio Tinder, né? Já que a gente falou, foi a tônica da nossa entrevista aqui falando de relacionamento. Hoje a pessoa já coloca lá, se você votou no PT, não fala comigo. Se você votou no Bolsonaro, não vota comigo. Eu não tô nem aí se a pessoa votou, independente, que claro, já é uma vertente para você entender uma ideologia da pessoa, mas isso não é o que faz a pessoa, entende? Agora, Jeff, voltando a falar sobre a área profissional que a gente já fechou muito bem o seu lado emocional e você já deixou bem claro que você é uma pessoa que você acredita no ser humano, mesmo ele afetando a sua identidade, né? Porque eu sinto que sua identidade foi muito afetada, né, Jeff? Teve uma coisa coletiva ali para atacar a sua consciência com identidade. Mas com todo esse currículo que você tem, que é invejável. Quando eu fui fazer seu roteiro, eu falei, gente, se eu for ficar entrando nas vertentes do trabalho dele aqui, eu vou ficar me perdendo. Então, eu tenho que alinhar tudo aqui. Com todo esse seu currículo que você tem, com todas as experiências, você trabalhou assessora na Grazi Massafera, que hoje é top 1, uma das top 5 lá da Globo. Como você lida fazendo estruturação? Então, eu acho que é um recomeço. Eu acho que você tem que ser humilde para recomeçar. Quando eu comecei a faculdade, tinha aquela pessoa no fundo da sala de 70 anos recomeçando a fazer uma faculdade. Eu olhava, por que essa pessoa não vai aproveitar a vida? Eu não entendia por que a pessoa estava no banco de uma universidade fazendo uma faculdade de comunicação, sendo que já estava aposentado. E hoje, eu acho assim que você sempre tem que ter esperança para recomeçar, nunca entregar os pontos, sabe? E eu não me sinto melhor do que ninguém. Eu não investi na carreira de ator. Eu investi na carreira de assessor de imprensa e produtor de campanha publicitária de moda. É o que eu posso te dizer. Se você for pesquisar no Google, se você for dar uma pesquisada, o que eu tenho é como produtor e assessor de imprensa de campanha publicitária de moda. E modelo, né? E modelo. Então, assim, eu decidi mudar aos 40 anos porque eu achei que eu estava envelhecendo. Parei de trabalhar como modelo, saí da agência que eu tava, achando que eu tava assim, já caído, tá? Olha a crise de identidade. Em função do relacionamento, tá? Não queria mais trabalhar como assessor de imprensa, porque não queria ficar conectado. Então, não fiz Instagram. Se tu vê assim, eu não tenho 500 mil seguidores no Instagram. Não tenho. Eu tenho poucos seguidores no Instagram. Eu fiz o Instagram faz pouco tempo. Como eu fiz perfil em aplicativo, faz pouco tempo também. Então, o que acontece? Eu demorei para acordar para isso. Porque tinha uma época da minha vida que eu tinha um celular de cada operadora, tá? Eu trabalhava de domingo a domingo, eu tinha um estúdio, eu morava no prédio do SBT em Florianópolis, que um cliente meu pagava o aluguel, tá? Eu morava com meus cachorros lá, um prédio de 3 andares, e eu produzia campanhas publicitárias de moda. À noite, quando acabava as campanhas publicitárias, sabe o que eu fazia? Eu ia fazer vitrine no shopping. Como tá? VM, Visual Merchandising? Aham. Eu utilizava todo aquele material que tinha utilizado numa campanha para fazer a vitrine do cliente, da loja, ou eu viajava para fazer stand na Coromoda, entendeu? Para fazer stand, enfim, nessas feiras que tem em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então, assim, eu não parava, porque eu queria ser dono do parque de diversões. Eu sempre dizia isso nas entrevistas. Eu mudei muito, tá? Eu queria ter um estúdio com muita coisa de cenário, que cada dia fosse um fotógrafo diferente, fazer uma campanha, porque assim, eram modelos, fotógrafos, maquiadores, cabeleireiros entrando na minha casa, entendeu? Então todo dia eu fazia o cliente pagar comida para todo mundo. No final da produção, quem queria vazar, embora. E outra coisa, o meu cachê podia pagar 30 dias, os profissionais pagavam no dia. Então as pessoas, Bruno, faziam questão, sabe por quê? Porque elas estão sem dinheiro, elas vão sair de lá, elas vão fazer um mercado, elas vão comprar um cigarro, vão tomar uma cerveja, vão pagar uma dívida, pagar um boleto.
Então, assim, se você perguntar em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná sobre eu como produtor e assessor de imprensa, as pessoas têm muito respeito. Só que eu não sou museu. Eu não vou viver de passado. Eu saí de lá, eu não gosto mais de morar no frio. Eu me decepcionei com a sociedade de Santa Catarina, principalmente Florianópolis, porque eu morava em Jurerê Internacional, tinha uma casa paga por um cliente, eu morava numa mansão, além do estúdio. E a casa atrás da minha foi vendida por um senhor, e o senhor viu que eu era gay, eu sofri homofobia. Então, assim, foi uma coisa muito chata, entendeu? Tentaram matar meus cachorros, tal. Assim, claro, o meu ex-namorado, ele fazia questão de que a gente fosse, assim, bichas com visibilidade. Um casal gay com visibilidade. Vocês estão nas capas de revista, ô Jeff? Entende? Ele pedia pra gente estar junto nas coisas e postar e não sei o quê. Um pouco afrontoso, de uma certa forma, para uma sociedade do interior. Não tava Queria fazer engolir, né, Jeff? Sendo que não precisa, né, Jeff? Então, assim, ó, não foi uma coisa natural. Porque, assim, todo mundo gostava de mim porque eu era um menino que tinha um estúdio, que trabalhava um monte. O artista da cidade, né? O artista. Então, assim, ó, eu era comentarista do Miss Santa Catarina na Band. A Record me liberava para fazer. Eu era apresentador da Record News Santa Catarina. Tinha um quadro de produção de campanha publicitária de moda. As revistas que não tinham condições de me pagar, eu nunca deixei de atender um cliente. Então tá, não tem condições de me pagar? Então me paga em página. E aí nas páginas eu botava os meus clientes, os meus parceiros. Ah, uma empresa quer trabalhar comigo. Não tem condições de me pagar? Eu fazia permuta em roupa. Aí eu dava para as apresentadoras. Você não faz ideia, Bruno. Dava para as modelos. Então todo mundo me convidava, me indicava para os trabalhos. Muito próspero, gerava. Só que isso é passado, não sou mais eu. Quando eu vim embora pro Rio e eu fechei o estúdio, eu trouxe 3 caminhões de cenário e abri um antiquário no Rio para me desfazer dessas coisas. Aluguei uma casa em Vargem Pequena e uma loja. Eu não era mais aquele Jeff produtor. Aquele Jeff estava deixando de ser, estava amadurecendo. Eu vivi uma fase muito boa da minha vida, muito próspera. Só que assim, com a crise de 2013, 2014, perdi muitos clientes e também em função do meu relacionamento com esse psicólogo. Todo mundo, né? Todo mundo tinha uma faixa salarial e mudou, né? E aí, assim, aí o que acontece? Eu morei 1 ano ainda no Rio sozinho, depois essa pessoa veio morar comigo. Aí, realmente, eu terminei de perder os lugares onde eu escrevia, as campanhas que eu fazia como modelo, saí da agência, me fechei total. E, assim, quando eu me vi, eu estava trabalhando só com essa pessoa, num consultório dessa pessoa de psicologia. Então, assim, foi uma relação que me podou muito. Quando essa relação acabou, em dezembro de 2018, eu parei e falei assim, meu Deus, eu preciso ver o que eu vou fazer da minha vida. Eu estava com a loja fechada. Eu peguei tudo que sobrou da loja, deixei em antiquários para me dar uma renda e fazer um curso de roteirista. No curso de roteirista, com o Homero Mendes, do Multishow, o pessoal da sala de aula falou, você é ator e você não sabe. Você deveria investir. Eu falei, não. Você deveria fazer Cal, você deveria fazer Wolf Maia. Eu falei, não, mas eu sou formado em comunicação social e tenho pós em cinema, documentário na FGV. Sou da primeira turma de cinema, documentário na FGV. Nunca trabalhei como cinema, sempre trabalhei como diretor de campanha publicitária de moda. Botei o meu conhecimento na área da moda, porque desde criança eu trabalho... É o seu universo, Jeff, é o seu universo. É o meu universo. Então, assim, Bruno, eu peguei e me desfiz de muita coisa que eu tinha de cenário, entendeu? E sobrou e é o que me dá uma renda hoje. Quando chegou no meio do ano, que acabou o curso de roteiro, eu fiz um ensaio nu e mandei para um amigo meu da TV Globo. Ele falou assim, Jeff, eu vou te indicar para fazer figuração específica e você vê se você gosta. Não é uma coisa para ficar, porque existe um preconceito muito grande com quem é figurante. Muito, Jeff. Eu falo isso para você porque agora, quando eu estive no Rio de Janeiro, que a gente se conheceu, né, virtualmente, eu fui para poder começar também. Eu tinha umas reuniões de trabalho também para algumas novelas, mas, sobretudo, eu toparia qualquer coisa. Quando eu cheguei na Globo, a primeira coisa que eu fui... eu vi a diferença de portões, né? Existe o portão da figuração, o portão do galera. E aí eu entrei pelo portão do... portão 3. Portaria 3. 3. E aí, eu já recebi esse impacto. E aí o pessoal falou, não, Bruno, você vai fazer, você já tem alguns projetos aí, você já tem um nome em São Paulo. Então, se eu fosse você, não queimaria o seu cartucho como figurante. E aí eu fui ver como é que o figurante é tratado, né? E eu realmente, eu mandaria eles pra puta que pariu. Se algum deles, qualquer diretor, podia ser uns que eu admiro, Denis Carvalho, não interessa. Mas eu jamais
aceitaria a forma que é, porque eu sei de histórias, tenho vários amigos figurantes, tenho vários amigos que também faz figuração, independente se é especial, que nem você, é uma figuração específica, né? Mas que é diferente, mas assim, é uma relação um pouco difícil. E eu não aceitei. E tudo Não, bem, todo não a mundo roupa. falava pra mim, o que você Então, tá mas fazendo não a roupa aqui? diferente. A Grazi, quando me encontrou, falou, não faz figuração, você vai se queimar e você não vai conseguir ser elenco nunca. É diferente de antigamente, que várias atrizes, vários atores começaram como figurante, o ator viu que era uma pessoa que tinha potencial e deu. Hoje existe um preconceito. Olha, até o pessoal da limpeza, que trabalha com limpeza, com alimentação, trata mal o figurante, como se fosse assim, o fim da picada. Eu fiquei sabendo. Não, é uma coisa assim... Mas, Jack, e você, tudo bem? Eu tudo bem, porque eu ia de carro trabalhar. E aí, assim, por exemplo, a figurinista que falou assim, figurante não escolhe figurino. Eu falei, mas essa roupa não tá legal em mim. Imagina pra mim, eu botar uma roupa feia pra eu aparecer na dona do pedaço. Entendeu? Atrás do restaurante. Eu de ricão. Entendeu? Eu falei, cara, essa roupa não tá legal em mim. E o pessoal, o assistente de figurino, coloca qualquer roupa em você, Bruno, entende? Porque eles não estão nem aí, tem profissional que faz... Não, mas como você lida com isso, Jeff? Um cara não, que já eu tem, falava, tem habilidade. Não, eu bem querido falava assim, poxa, não tem como trocar essa camisa, ela tá larga, não tem uma camisa mais slim e tal, pra eu ficar mais bonito. Aí depois, assim, na maquiagem, não, a gente não faz maquiagem figurante. Eu falei... Bem, mas eu vou com a cara assim, tipo assim, eu vou aparecer... Não, mas você não vai falar nada, você é praticamente um par de vaso. Aí eu fui entendendo que, tipo assim, eu recebia... Por isso que aquele personagem do Chico Anísio, o cara crachá, entendeu? Porque você não sabe com quem tá falando. Existe um escalonamento de quem é mais poderoso, de quem vai... E a Globo tem muito disso, né? A Globo, Nossa, todo mundo é muito grande. Ah, fulano é grande, fulano é a pessoa, né? Tem muito isso na Globo. Ô, Jeff, pra gente finalizar aqui, quando você falou da sua vida nessa entrevista, você sempre associou seus relacionamentos. Lembra que por isso que eu toquei no assunto da sua identidade, que teve uma questão de uma força, um consciente coletivo tentando atacar a sua identidade. Porque eu nunca deixei interferir. Eu nunca deixei. Aí as 2 vezes que eu namorei sério, eu paguei a minha língua. Então a gente nunca deve dizer dessa água eu não beberei, eu sou isso, eu mudo. A gente não é. A gente é suscetível às situações. Você não pode se definir, principalmente quando se trata de sentimentos. Eu não tenho como definir, eu sou isso, porque sentimento não é uma matemática. Sentimento é uma coisa que muda, Bruno. É difícil eu me definir para você. Mas tem como, sabe por quê? Essa é a pergunta que eu vou fazer para você. Exatamente isso, você já antecipou. Na psicologia existe o eu, o ego, o alter ego e o verdadeiro, que é a quarta janela. Quem é essa quarta janela? Quem é o Jeff verdadeiro? Sem transferência, sem ninguém. Uma pessoa uno, uma pessoa individualizada, que faz parte do todo, mas ela é individual. Eu acho que o meu trabalho é mais importante do que qualquer coisa. Eu acho que no fundo eu sou um cara egoísta. Não, mas quem é o Jeff? Eu acho que o Jeff é um cara egoísta. Daí, sim, ele faz o exercício de não ser egoísta e fica bobo. E acaba se tornando vítima de pessoas que não merecem o Jeff. Você entende o que eu tô falando? Ele cai no extremos, é isso? Ele cai no extremos. Ou ele é 8 ou 80. Ou ele não tá se relacionando com ninguém, entendeu? E fica de boa e se dedica nos projetos, nas coisas. Ou quando ele vai se relacionar com alguém, ele fica tão do bem e não fica com o pé atrás, e que ele não fica desconfiando de nada, ele baixa a guarda e acaba se dando mal, porque a gente não deve confiar plenamente. Isso é um processo, uma plantinha que você rega, entendeu? Enfim, eu acho que é isso. E isso eu tenho que aprender. Provavelmente devo aprender, eu espero aprender. Mas nesse momento, para mim, o que mais importa é o meu trabalho. Então, assim, quando eu ouço de algum garoto que fica afim de mim, alguém que quer namorar comigo, dizendo assim, nossa, você é um cara legal para namorar. Eu falei, pô, mas você não me conhece, eu sou cheio de mania. Eu durmo com 8 cachorros no meu quarto, entendeu? Eu não gosto de dormir com outra pessoa.
entendeu? Tipo assim, eu tenho as minhas manias, eu tenho meu horário, eu gosto de fazer meus exercícios, eu gosto de rezar, eu não bebo, eu não fumo. Então, assim, tem pessoas que não entendem isso, entende? Então, tipo assim, eu tenho um pouco de egoísmo, eu sou um pouco perfeccionista, sou metódico, coisas do Capricórnio, que isso aí é clichê do Capricórnio, todo mundo conhece, né? Entendeu? Então, é isso, sabe, Mas Bruno? sem clichê, Jeff, mas sem clichê, eu queria você, eu quero você a sua alma, eu quero que você fale a sua alma. Quem é o Jeff? Sabe? Sem se esconder atrás de relacionamento, sem se esconder atrás do seu trabalho, sem se esconder atrás da sua casa, da sua vida, do que você foi, do que você está sendo. Quem é o Jeff? Quem é o Eu sou... Jeff que transcende, entende, Jeff? Por exemplo, nessa quarentena, nesse momento de introspecção que todos nós estamos evoluindo, o consciente coletivo já entendeu que ele precisa, que ele faz parte de um todo, mas ao mesmo tempo ele é uno, ele é separado, mas ele faz parte de um todo. O que o Jeff transcendeu? O que o Jeff transcende? Eu não tenho problema de ficar sozinho comigo mesmo. A quarentena não tem sido difícil para mim, sabe? Eu lido muito bem com o momento de você estar sozinho, de você... Isso eu não... Como é que eu posso dizer? Eu não tenho necessidade de estar no meio de pessoas, de estar transferindo as coisas. Eu consigo fazer o exercício de me olhar e de evoluir. Graças a Deus, isso eu me considero uma pessoa um pouco mais espiritualizada, mais centrada, tal. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com o trabalho. O Jeff tem uma preocupação muito grande com o trabalho. Principalmente agora querendo migrar pro... Mas a vida é só trabalho, Jeff? Você acha que a vida é só trabalho? Porque às vezes, se você for ver depois dessa entrevista, que eu vou assistir de novo, quando acabar, que eu já vou assistir ela, vai ficar resumido nisso. Que você é só o seu trabalho, aí que quando você tenta dividir... Porque eu acho, Bruno, que é uma coisa que independe de mim, o meu trabalho. Tem N fatores, tem oportunidades, entendeu? Tem a capacitação, tem N situações. Então, é uma coisa que eu me preocupo muito. Relacionamento, pessoas que estão interessadas em se relacionar e, de repente, eu aprender e eu evoluir com os erros que eu já cometi em antigos relacionamentos, isso tem possibilidade de acontecer a qualquer momento. Agora, eu chegar no meu trabalho onde eu quero chegar, não depende só do meu sonho, da minha força de vontade. Então, essa realmente é a minha preocupação mais importante. Porque a essência de uma pessoa como eu, tá? Se ela não está feliz no trabalho, ela não consegue estar feliz no relacionamento. Tu entende? Eu não conseguiria te dizer assim, Bruno, eu tô super feliz. Ah, que legal. Ah, tô namorando há tantos anos e tal. E a carreira, Jeff? Então, eu tô com alguns projetos. Ela é nada, né? E não tá acontecendo nada. Não, eu prefiro dizer para você, o ideal, Bruno, é dizer meio a meio. O profissional e o amoroso. Só que no momento, para recuperar esse tempo perdido, eu agora, por que eu falei tanto de trabalho para você? Porque hoje, você me entrevistando, eu não tenho mais as cicatrizes aparentes, entendeu? Mas eu tenho cicatrizes de uma relação que me anulou. Mas todo mundo tem, Jeff, todo mundo tem. E essas cicatrizes, elas servem para a gente olhar para si mesmo e entender que eu, por exemplo, eu sofri uma cicatriz eu não vou abrir aqui, que, por exemplo, eu não permito nunca mais isso acontecer, entende? Tanto é que hoje o meu perfil de pessoa mudou, minha forma de ver a vida mudou, e essa cicatriz, toda vez que eu olho para ela, eu falo, opa... Mas atingiu o teu trabalho, que era a coisa mais importante? Totalmente atingiu. E isso, o que eu deixei? Nunca mais eu deixei as pessoas fazerem isso comigo. Eu saí do meu trabalho, eu comecei a ficar em prol de uma pessoa. Hoje, jamais eu faria isso. Tanto é que hoje eu domino a relação. Mesmo sendo mais passivo na relação, quem manda na história sou eu. Quem é o mais dominante sou eu. Ô, Bruno, porque assim, para alguns tipos de pessoas, se prejudicar no trabalho, então fechou um ciclo, vai começar de novo. Para mim, que é muito importante o trabalho, isso é uma coisa que dói muito. Talvez eu tenha batido muito nessa tecla, porque para mim, se eu tivesse sofrido essa relação tóxica, que não tivesse prejudicado o meu trabalho, a gente estaria falando de outras coisas e não de um delay na minha carreira. Porque se você olhar tudo que foi feito desde bebê, uma pessoa que trabalhou desde criança e gostou disso, como se fosse um animal de circo adestrado, falando de uma forma
meio grosseira. E tu imagina, chega um certo momento da vida que você não se sente mais útil, que você se olha no espelho e você sabe, eu não quero mais ser assessor de imprensa, eu não quero mais ser modelo, não quero mais produzir campanha publicitária de moda, eu não quero fazer mais nada do que eu fiz. Com 40 anos, num país que não incentiva... Favorece os seus artistas, jamais, exatamente. Né? Então, assim, tem essa preocupação. Por isso que é um discurso, assim, preocupante, porque eu acho que algumas pessoas, teus seguidores que estão assistindo essa entrevista, talvez se identificam comigo. Primeiro, pela capacidade de mudar, de matar a vaca, entendeu? Matar a vaca, assim, a família tem só a vaca que tira o leite, né, para fazer o queijo, para ter o sustento daquela vaca. Então, assim, joga a vaca no precipício, mata a vaca e vamos atrás de outra fonte de subsistência. Eu acho que a gente tem que matar a vaca e se reinventar. E eu estou no momento de me reinventar. Eu não estou agora com uma situação conquistada para eu dizer para você, Bruno, eu estou com um contrato com uma emissora, eu vou fazer minha primeira novela, não sou mais figurante, eu não estou mais fazendo figuração desde novembro, quando eu fiz o teste na TV Globo. Então, assim, eu estou em casa, estou com o cabelo grande, a pedido do produtor de elenco, aguardando um convite para uma próxima produção. Tanto que, assim, eles vão acabar Amor de Mãe, entendeu? E vão acabar o Salve Quem Puder. Eu devo entrar numa próxima das 9, uma próxima das 7, ou, na verdade, Secretas 2, que vai ter uma continuação. Eu pedi, se pudesse me encaixar aí no tempo do Imperador, para eu já entrar agora, para eu não esperar mais. Então eu deixei o cabelo grande, porque talvez eu entre numa de época. Eu tirei a barba só porque eu não queria ficar com barba na pandemia. Então, assim, me realizaria muito, não por eu estar fazendo uma novela, não por isso. Eu não quero ser uma pessoa famosa. Eu quero fazer uma coisa que me realiza. Tu entende o que eu tô falando? Não tô Então, fechando a pergunta, trabalhar te transcende. Isso te transcende. Ô Bruno, se eu tivesse abrido um food truck e eu tivesse bem feliz fazendo hambúrguer ou qualquer outra coisa, e eu tivesse agora dizendo, Bruno, eu tenho um hambúrguer mais estiloso aqui da Zona Oeste do Rio, tô bem feliz lá, eu ia te dizer isso de boca cheia. Acontece que no momento eu estou me reinventando profissionalmente, então existe essa preocupação, muito mais do que dar certo num relacionamento, do que evoluir num relacionamento. Porque daí, se eu começar um relacionamento com uma pessoa, eu não vou vir com essa preocupação, eu já vou estar completo no meu trabalho, eu vou poder ser melhor para essa pessoa. É por isso a minha preocupação. E primeiro me realizar profissionalmente, para que eu possa dar mais do que sugar. Eu não sou uma pessoa que suga a energia das outras. Eu gosto... Sem dúvida nenhuma. Conhecendo a sua história como eu conhecia, Jeff, jamais você é uma pessoa que suga. Jeff, muito obrigado. Obrigado, primeiramente, por você ter aceitado o meu convite. Segundo, por você ter aberto o seu currículo para mim. E terceiro, por você falar da sua intimidade com o que você fez. Eu acho que você facilitou muito eu conhecer e poder fazer perguntas capciosas para você, que eu vou pensar, você vai pensar, e todo mundo aprendeu nessa história. Viu? Muito obrigado aos seus seguidores, muito obrigado aos seus fãs, que você já tem, você é uma pessoa famosa, você é um modelo que todo mundo já te conhece, tampou não sei quantas capas de revista aí, já tá ali como modelo há muito tempo, Miliana. Eu queria te agradecer muito, viu? Eu procurei fazer o melhor roteiro, você é uma pessoa muito especial. Enfim, amei. Eu que agradeço, Bruno, muito feliz pela oportunidade, eu gosto muito de você, tá? E assim, na verdade, a mensagem que eu posso deixar é que a gente nunca tá pronto para nada, só que nunca perca a esperança de mudar, sabe? Se você tem uma vontade de fazer alguma coisa, não fique com essa dúvida, vá, tire essa vontade, erre, recomece quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário. A gente não tem que ter vergonha de dizer, não deu certo, eu não tentei. É melhor, porque assim, uma vida numa linha reta, ela não tem graça. O legal é você subir, descer, e você não ser as coisas que você conquistou, mas sim a pessoa que você se tornou. É verdade. Jeff, um beijo. Muito obrigado. Beijo, gente. Muito obrigado mais uma vez aqui. Tchau. Beijo. Tchau.